E aqui já, Prisco Paraíso. Boa tarde, Prisco. Tudo bem, Diane? Vamos falar de inflação. A inflação finalmente caiu após 6 altas seguidas. É isso? E o que significaria isso? É isso mesmo, Diane. Já tivemos ali na casa dos 11% e o IBGE deve confirmar amanhã algo em torno de 8,8%. Já é uma melhora. Resultado de quê? Efeito psicológico de um novo governo que chega, de uma belíssima equipe econômica, de um governo mais articulado. Isso tudo influenciou. Mas o governo sabe muito bem que também o que fez a inflação ceder um pouco foi a questão recessiva que o país vive. Então, não pense o governo que isso vai progredir, o governo sabe, até a ponto de chegar num patamar aceitável. Ou seja, o governo precisa cortar na carne, o governo precisa economizar, o governo precisa conter a gastança. Nós já falamos aqui, esse déficit público de 170 bi foi para colocar dentro os 60 e poucos bilhões do aumento do servidor, os 50 bilhões do acordo com os estados e tudo mais. Então, já para 2017, deve ser anunciado hoje um déficit de 150 bilhões, muito alto. O mercado e a economia não esperava por esse número, esperava algo em torno de 2 dígitos, que não batesse novamente nos 3 dígitos. Então, o governo precisa também praticar o gesto, fazer o dever de casa, porque já se percebe claramente no ambiente governamental a intenção de quê? De aumentar impostos, o que a sociedade não suporta mais. Mas como? Se fosse por um sacrifício a mais, tudo bem, a sociedade vai encarar, mas o governo, Yudiane, tem que praticar o gesto, tem que dar o exemplo, tem que cortar, como disse, na própria carne. Senão a sociedade não vai se sentir estimulada a encarar mais impostos. Michel Temer teve a primeira derrota no plenário da Câmara? Teve uma derrota por apenas 4 votos naquilo que era o pedido de urgência para a renegociação da dívida dos estados com a União, selado esse acordo no último dia 20. Acordo esse que permite que estados fiquem até o final do ano sem repassar absolutamente nada da dívida e a partir de janeiro de 2017, num crescente que já foi comentado e já foi divulgado em todo o país. Pois muito bem, isso não foi aprovado o regime de urgência. Quer dizer que a implementação, a legalização desse acordo vai entrar no trâmite normal da Câmara, não vai merecer um tratamento de urgência como seria conveniente. Por falar nisso, por falar em dívida, em renegociação, os governadores nordestinos e nortistas vão estar hoje com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. É que no acordo geral da renegociação, eles entendem que os estados do Sul e do Sudeste foram mais bem atendidos e que as dívidas que eles têm lá, outras, precisariam uma atenção do governo. E parece que a reivindicação é de quase 10 bilhões. Os municípios também já estão querendo ir a Brasília. A Federação Nacional dos Municípios já solicitou audiência ao presidente da República. Os municípios também querem carência, querem renegociação da dívida. Então, Yudiane, se formos nesse ritmo aí, é aquilo que nós vimos falando no início da nossa abordagem de hoje. A conta cada vez aumenta. Então, o governo tem que ter um pouco mais de firmeza. Tudo bem, é um governo interino, depende da votação de final de agosto do Senado para que, efetivamente, Michel Temer seja confirmado no cargo, mas, mesmo assim, tem que segurar um pouco, porque, nesse ritmo que está indo aí, o governo acaba se complicando e vai deixar o país numa situação que não é aquela que todos esperavam. Michel Temer assumiu o quê? Para puxar o freio da arrumação, segurar a boiada. E o que está se observando, daí não é possível. Não tem como segurar mais. Ok? Obrigada, até Valeu, amanhã, Diane. Prisco.